Esse slide mostra o papel da manutenção, ou, se preferirem, o impacto da manutenção na curva da taxa de falhas de um sistema. Então, a manutenção ela é mais evidente, fica mais evidente o papel dela no final da curva da banheira. Quanto mais eficiente for a manutenção, menor será aquele crescimento da taxa de falhas no final da curva da banheira. Ou seja, mais plano será aquele final da curva da banheira. Então, é ali que a manutenção exerce, né, o seu papel. O começo da curva da banheira ele está mais relacionado ou mais impactado pelo controle da qualidade, pela instalação daquele equipamento. As falhas que ocorrem aí normalmente são falhas de projeto, falhas de operação, o operador ainda não está sabendo operar o equipamento, são falhas da fonte de energia, falhas de uma matéria-prima que foi mal especificada, enfim. São questões que, uma vez sanadas, entendidas, elas são corrigidas e a tendência é que elas não retornem mais esses problemas. Mais detalhes desse impacto, do papel da manutenção aí na curva da taxa de falhas, vocês podem ver nesse endereço, nesse link que está aí no pé do slide. A partir desse slide nós vamos falar da otimização da manutenção. E o que é otimizar do ponto de vista da manutenção? É nós estabelecermos, na verdade, um balanço entre ações corretivas e preventivas com relação àquele componente para o qual eu estou querendo especificar uma tarefa de manutenção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista financeiro, por exemplo, o que compensa mais? Fazer uma manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva para aquele componente? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Notem que isso está bem ligado com o que modernamente nós chamamos de gestão de ativos. Fazer gestão de ativos não é fazer manutenção nele a qualquer custo, mantê-lo por um tempo indeterminado. Não, nós vamos ter que fazer uma análise de se ainda compensa manter esse ativo. Vai ter um momento em que a manutenção não vai mais compensar, quer seja por fatores econômicos ou por fatores tecnológicos. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é justamente falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre essa questão da otimização dos planos de manutenção. Então, o que eu posso otimizar num plano de manutenção? Né? Ou, melhor dizendo, o que eu posso otimizar com um plano de manutenção bem implantado na empresa? O que mais as empresas querem, na verdade, é otimizar os custos da manutenção, né? Que ele seja o menor possível. Tá? Então, esse frequentemente é o principal objetivo para otimizar um plano de manutenção. Mas eu posso otimizar outras coisas. Uma das coisas que eu posso otimizar, além dos custos, é a disponibilidade. Ou seja, eu tenho um determinado ativo que ele é muito importante no meu processo e eu quero maximizar, eu quero otimizar a disponibilidade dele a qualquer custo. Mesmo que isso me custe um pouco mais, eu quero garantir uma disponibilidade máxima para esse ativo. Uma outra coisa que eu posso querer otimizar é a segurança. Eu não quero que um determinado ativo ele falhe, porque isso vai causar um impacto na questão de segurança das pessoas ou segurança do meio ambiente. Então isso vai causar um impacto que eu não posso correr esse risco. Então eu quero maximizar, eu quero otimizar a segurança. E por último, um outro item que nós podemos querer otimizar é o lucro.
da empresa, né, com aquele ativo. Tá? Então, o lucro considera não somente os custos, mas também o efeito dessas ações de manutenção nos rendimentos, na receita da empresa. Então, essas basicamente são os itens que eu posso otimizar. Essa literatura que está embaixo do Jardim é uma literatura muito importante nessa área de otimização da manutenção. É um livro muito bom. Para quem quer se aprofundar nessa questão da otimização, eu indico fortemente esse livro. Aqui, nos próximos slides, nós vamos otimizar os custos, que em geral é o que as pessoas mais vão querer que vocês façam quando forem implantar um plano de manutenção centrada em confiabilidade. Então, como nós vamos fazer para otimizar o nosso plano de manutenção? Então, primeiro, eu tenho que lembrar que o plano de manutenção ele é composto por tarefas de manutenção que vão ser executadas lá no nível de componente, né, ou no nível de menor mantenabilidade. Ou seja, as tarefas de manutenção vão ser feitas naquelas coisas que eu troco do sistema quando uma parte dele falha. Então, para fazer isso, eu vou precisar de um modelo matemático que represente a vida desses componentes. Nós já sabemos fazer isso desde lá do módulo de análise de dados de vida e depois também vimos alguma coisa lá na confiabilidade de sistemas. Esse modelo matemático, em geral, vai fazer algumas suposições, né, que vão simplificar um pouco a equação, porque se essa equação ela fica muito complicada, ela pode ter uma solução ótima, impossível, né, da gente conseguir. Em geral, os modelos que nós vamos utilizar aqui, eles vão utilizar a confiabilidade e os custos, né, de preventiva e corretiva. Uma outra suposição que nós temos que fazer nesse modelo é que esse componente, o qual nós queremos otimizar o seu plano de manutenção, ele pode ser restaurado a um nível de eficiência aceitável, quer seja por uma ação corretiva ou uma ação preventiva. Quer dizer, se isso não for possível, não há como otimizar. Né? Para essa otimização, a medida de eficiência dela é se essa ação de manutenção que eu estou fazendo vai levar a esse componente a uma idade anterior à falha, ou seja, ele vai ficar mais jovem, né? Eu vou elevar a confiabilidade dele, ótimo, é isso que nós precisamos. Ou então, aquele custo que eu estou tendo com aquele componente naquele momento, com aquela degradação que ele está, após a manutenção eu vou reduzir esse custo. Tá? Também é outra medida de eficiência importante. Então, resumindo tudo isso, otimizar é achar o ponto ótimo de um custo crescente e custos decrescentes, né? Traduzindo em outras palavras, manutenção corretiva e manutenção preventiva. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, quando nós tratarmos o gráfico que vai sintetizar, né, o que nós queremos fazer quando falamos de otimização. Esse gráfico, então, ilustra o que nós queremos fazer quando falamos de otimização. No eixo vertical está o custo por unidade de tempo, com ações de manutenção de um determinado componente, e no eixo horizontal, o tempo. Então vamos imaginar que o que eu quero fazer aqui é tentar decidir se eu vou fazer mais preventivas nesse componente ou vou deixar ele quebrar e fazer mais corretivas. Né? É isso que nós queremos definir aqui. Notem o seguinte, essa curva em
cor-de-rosa, ela representa os custos com manutenção preventiva. Se os intervalos entre essas ações preventivas são pequenos, ou próximo ali, por exemplo, do 100, aquele 100 ali deve ser 100 horas, eu imagino. Não tem ali no eixo X, mas vamos imaginar que sejam 100 horas. Então, se eu fizer uma ação preventiva a cada 100 horas, neste componente, ele dificilmente vai falhar. Então, eu não vou ter custo nenhum com corretiva, que é essa curva inferior em preto. Ela é a curva do custo com corretivas nesse componente. Então, eu vou ter um custo baixíssimo, algo próximo do zero para corretivas, mas vou ter um custo muito elevado com ações preventivas de manutenção nesse componente. Bom, então eu posso pensar assim, então eu vou aumentar o meu período entre tarefas preventivas. Eu vou deixar lá no 300 horas as minhas tarefas preventivas para esse componente. O que vai acontecer? O meu custo por unidade de tempo vai diminuir bastante em preventivas, porém eu vou ficar mais suscetível à falha. Eu vou ter um custo aí agora que eu vou ter que considerar com corretivas. Pode ser que o componente não aguente até essas 300 horas aí e falhe. E aí o que eu vou ter que fazer é uma tarefa corretiva. Né? Por outro lado, o lado direito desse gráfico é exatamente o contrário disso. Eu vou reduzir praticamente a zero as minhas ações preventivas e vou deixar esse componente só com manutenção corretiva. Então, o meu custo com preventiva vai ficar próximo de zero, mas agora vai crescer muito o custo com corretiva. Essa curva superior é a soma desses custos de preventiva e corretiva. Então, tem um ponto ótimo aí, um ponto de mínimo. Nesse caso, o ponto ótimo é um ponto de mínimo, né? Porque essa curva representa o custo. Então, quanto menor esse custo, melhor é para o meu plano de manutenção. Então, é isso que nós queremos fazer. Quanto de preventiva e quanto de corretiva eu posso trabalhar? Que risco eu posso correr e que ainda assim vai ficar mais barato ao longo do tempo? Então, é isso que nós vamos ver nos próximos slides. Notem o seguinte, ambas as situações que nós falamos no slide anterior, ou seja, um excesso de preventiva ou um excesso de corretivas com o mínimo de preventiva, ambas as situações nós estamos correndo um risco, aí, né? Assumindo um risco. Tá? Então, ambos, o que eu quero falar, em outras palavras, né? Ambos os extremos dessas curvas são ruins. Do lado esquerdo desse gráfico que está aí, eu tenho uma confiabilidade muito alta. Por que eu tenho essa confiabilidade alta? Porque eu estou fazendo muita preditiva, né? Ou ações preventivas de um modo geral, né? Não só preditiva, né? Ações preventivas. Então eu estou fazendo muitas ações preventivas. Eu estou com uma confiabilidade alta, com uma disponibilidade alta, porém com um custo muito grande. O lado direito dessa curva também é um problema. Aí eu tenho uma confiabilidade baixa, porque eu praticamente só vou ter ações corretivas, porém eu tenho um risco grande de lucro cessante. Né? Então, ambos os extremos não são muito bons. O que nós queremos é esse ponto do meio desse gráfico, esse ponto de equilíbrio. Tá? Seria o melhor dos mundos. Né? Mas notem que tanto para a direita quanto para a esquerda deste ponto ótimo, nós estamos correndo algum risco. Né?
algum risco de perder dinheiro por excesso de tarefas ou um risco de perder dinheiro por parada do processo, né? Ou perder dinheiro por lucro cessante. Com relação ao tempo de vida dos equipamentos, a maioria dos equipamentos tem 3 tempos de vida, ou 3 abordagens, se preferir. Um tempo de vida físico, um tempo de vida técnico e um tempo de vida econômico. Desses 3, o único que eu posso de fato otimizar com tarefas de manutenção, e nesse caso tarefas de manutenção preventiva, é o tempo de vida físico. Então eu coloquei lá um equipamento para operar desde o tempo 0 e ao longo da vida dele eu vou fazendo tarefas de manutenção preventivas ou preditivas, de modo a tentar prolongar esse tempo de vida físico, ou seja, prolongar o tempo até o qual ele vai desempenhar a sua função com aquele padrão de desempenho que eu coloquei lá no FIMER. Os outros 2 tempos, o tempo de vida técnico e o tempo de vida econômico, eu não posso otimizar, eu não tenho controle sobre eles. O tempo de vida técnico ele está ligado à obsolescência do equipamento, né? Obsolescência daquela tecnologia. Eu não tenho mais peças de reposição, por exemplo, né? Ou aquela tecnologia simplesmente deixou de existir, né? Vejam aí o caso clássico dos celulares, né? Analógicos e digitais. Então, o tempo de vida técnico eu não tenho controle, né? Ele vai depender do avanço, né, da tecnologia que vai fazer com que aquele equipamento seja substituído. O tempo de vida econômico também é outro que eu não tenho muito controle sobre ele. Imagine que eu tenho um equipamento dentro da minha empresa que está produzindo, ele está praticamente tão bom quanto novo, tão bom quanto ele era quando eu comprei ele. Ele continua produzindo 100 peças por minuto. Só que o meu concorrente comprou um equipamento agora, muito mais novo, e que produz 1000 peças por minuto. Ou seja, o meu concorrente tem um equipamento que o custo de produção é muito inferior ao meu. Portanto, esse meu equipamento chegou ao fim, chegou ao limite da vida econômica dele. Não compensa mais manter esse equipamento na minha produção.